Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 2, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Os vetores U igual A menos 1, B mais 1 e V igual 4, A menos 5, B menos 1 são paralelos. Determine as coordenadas de U mais V. Bom, então o nosso objetivo é determinar as coordenadas do vetor soma U mais V. Então vamos falar do vetor soma primeiramente. O vetor soma U mais V vai ser quem? Somar as coordenadas de U, então eu vou escrever lá A menos 1, B mais 1, mais as coordenadas de V, que é 4, A menos 5 e B menos 1. Então eu vou ter lá que o vetor soma U mais V vai ser dado por... Então eu somo as coordenadas em x, então vai ficar A com mais 4. Então fica A mais 4 na coordenada x, vírgula. Aí eu vou fazer menos 1 com A menos 5. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Então fica A menos 6. E B mais 1 com B menos 1. Menos 1 com mais 1 vai cortar. B mais B vira 2B. Então, essas são as coordenadas do vetor soma U mais V que eu quero determinar. Só que eu preciso achar quem é o A e quem é o B. Como que eu posso descobrir ele? Pela condição dada. Ele diz que U e V são paralelos. O que significa? Significa que eu tenho o vetor U aqui e o vetor V aqui. Ou seja, U paralelo a V. Então significa que um é múltiplo do outro. Um é maior ou menor do que o outro. Então a gente pode escrever um como combinação linear do outro. Ou seja, vou escrever que U é um alfa que multiplica o vetor V. Por exemplo, se for o dobro, se eu pegar o alfa que é 2, 2 vezes o V vai dar o U. Tá? É um exemplo. Eu preciso descobrir esse alfa então. Quem é o vetor U? Vamos reescrever isso aqui. O vetor U tem coordenadas A menos 1, B mais 1, igual a alfa vezes o vetor V tem coordenadas 4, A menos 5, B menos 1. Agora a gente vai arrumar aí, escrever igualdade igual a dois vetores. Então vai ficar A menos 1, B mais 1. Aqui faz a distributiva, fica 4 alfa, aí aqui fica alfa vezes A menos 5, e aqui fica alfa vezes B menos 1. Tá? Ou seja, a coordenada desse lado, que é a coordenada x, tem que ser igual a desse lado. Então eu tenho que A é igual a 4 alfa. A coordenada y desse lado, menos 1, tem que ser igual à coordenada desse lado. Então, menos 1 igual a alfa A menos 5. E a coordenada z desse lado tem que ser igual à coordenada z daquele lado. Então, b mais 1 tem que ser igual a alfa b menos 1. Então, tem um sistema, 3 equações, vou separar aqui 1, 2, 3 equações e 3 incógnitas, que seria o A, o alfa e o B, tá? Essas são as incógnitas. Como que eu posso aí resolver? Aqui está alfa, A e alfa. Aqui está alfa e A. Ou seja, dessas duas só tem alfa e A. Então eu consigo descobrir o alfa e o A. E dessa, substituindo o alfa, eu descubro o valor de B, tá? Então, o que a gente pega? Já está aqui isolado, a gente substitui na outra. Então, substituindo equação 1 em 2, a gente vai ter menos 1 igual a alfa que multiplica o A vale 4 alfa.
4 alfa. Aí, menos 5. Então, a gente vai ter menos 1 igual alfa vezes 4 alfa ao quadrado. Alfa vezes menos 5 alfa. Então, vai dar uma equação de segundo grau. Vou escrever 4 alfa ao quadrado, menos 5 alfa, jogo 1 para lá, mais 1 igual a 0. Aí, então, a gente faz Bhaskara, calcula aí delta é igual b ao quadrado, b vale menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 4, vezes o c, que vale 1. Então, delta vai ser igual a 25 menos 16, 9. Então, a gente vai ter que alfa vai ser igual menos o valor de b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, a gente vai ter um alfa 1. Aqui vai dar mais, então vai ficar 5. Pegar a raiz positiva, então dá mais 3, dividido por 8. 5 mais 3, 8 dividido por 8. Um alfa vale 1. E o outro alfa, o alfa 2, é 5 menos 3, dividido por 8. Fica 2 sobre 8, simplifica por 2, fica 1 quarto. Então, a gente tem dois valores de alfa. Agora que a gente tem dois valores de alfa, a gente consegue calcular o valor de A e de B, tá? Então, a gente vai verificar aqui o valor substituindo para calcular o valor de B. Ó. Então, na equação 3, para alfa 1, que é igual a 1. Então, ficaria o quê? Ficaria B mais 1 igual a 1, B menos 1, tá? Aí, então, ficaria o quê? B mais 1, e aqui multiplicando fica B menos 1. Ó. B dos dois lados positivos simplifica. E vai ficar mais 1, que é diferente de menos 1. Portanto, o alfa igual a 1 não pode ser, tá? Aí, então, eu pego lá o alfa 2. O alfa 2 vale 1 quarto. Aí, substitui lá na equação 3, tá? Que é B mais 1 igual a 1 quarto de B menos 1. Então, a gente vai ter aí B mais 1, aqui distribui. Vai ficar 1 quarto de B, que passa para cá, B sobre 4. E desse lado vai ficar menos 1 quarto. Já vou deixar lá do outro lado, tá? Distribui aqui. Aí, então, aqui eu tenho B menos 1 quarto de B, vai dar 3B sobre 4. Desse lado vai ficar menos 1 quarto, menos 1. Então, a gente tem 3B sobre 4. Aqui tira o MMC, vai ficar 4. Aqui vai ficar menos 5 quarto. Aí 4 com 4 dos dois lados cancela. B é igual a menos 5 terços. Tá? Achei B igual a menos 5 terços. Verifiquei que o alfa correto é igual a 1 quarto. Agora eu consigo achar quem é o A. O A é 4 vezes o alfa, que é 1 quarto. Ou seja, o A é igual a 1. Então, quem que vai ser o meu vetor soma? O vetor soma U mais V vai ser A mais 4, 1 mais 4, A menos 6 e 2 vezes o B, que é menos 5 terços. Então, temos que o vetor U mais V vai ser 1 mais 4, 5, 1 menos 6, menos 5. 2 vezes menos 5 terços, menos 10 terços. Esse é o vetor soma U mais V. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui e eu aguardo você em um próximo vídeo.